Bezerra de Menezes. Prece urgente para alívio da ansiedade e medo. A ansiedade chega de maneira sorrateira, como uma onda que se aproxima silenciosa e de repente toma conta de tudo. O coração dispara, a respiração se torna curta, os músculos se contraem e a mente, em um turbilhão de pensamentos, cria cenários de medo e incerteza. Quem já sentiu sabe. Não há explicação lógica suficiente que convença o corpo a se acalmar. É como se estivéssemos aprisionados em um estado de alerta constante, incapazes de encontrar descanso. Nesse instante, a vida parece mais pesada, as cores do dia perdem o brilho, e cada segundo é atravessado por uma sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Esse é o chamado da ansiedade, uma força invisível que sufoca, que paralisa, que rouba a paz da alma. Mas ao mesmo tempo em que essa sensação é devastadora, existe um chamado mais profundo, uma voz silenciosa que ecoa do íntimo do ser e que não pode ser ignorada. É o chamado da alma pedindo socorro, clamando por alívio, buscando refúgio em algo que transcenda o corpo e a mente. Esse chamado se revela justamente nos momentos de maior fragilidade. Quando tudo parece desmoronar, quando não há palavras que confortem, quando a noite parece não ter fim. É ali que a alma grita em silêncio, desejando que alguém ou algo venha em seu auxílio. E é nesse momento que a espiritualidade maior se aproxima, trazendo a presença daqueles que dedicaram sua existência a servir, amar e consolar. Entre esses espíritos de luz está Bezerra de Menezes, que em sua vida terrena foi médico dos pobres, mas que se tornou no plano espiritual médico das almas. Sua trajetória não é apenas uma história antiga a ser lembrada, mas um exemplo vivo de que a compaixão atravessa os tempos, de que a bondade ecoa além da morte, e de que aqueles que se doaram por amor continuam a se aproximar de nós quando mais precisamos. O chamado da alma não é apenas um pedido de socorro, é também um convite à transformação. Ele surge quando percebemos que já não conseguimos mais lutar sozinhos contra as sombras internas e precisamos abrir espaço para a fé, para a confiança e para a esperança. É nesse instante que o coração se abre para receber auxílio e a prece se torna ponte entre nós e o amparo espiritual. Você pode estar se perguntando: será que essa ajuda realmente chega? Será que Bezerra de Menezes pode me ouvir, pode me amparar, pode aliviar minha dor? A resposta está em perceber que a oração não é apenas palavras ditas, mas energia emitida, vibração que alcança dimensões sutis e desperta correntes de luz que envolvem a alma em necessidade. Quando você ora, quando você se entrega, quando você aceita o chamado da alma, cria-se uma ligação invisível que permite que essa presença de amor chegue até você. Pense por um instante. Quantas vezes, em meio ao desespero, você sentiu um sopro de calma repentino, uma tranquilidade que parecia não vir de lugar algum? Quantas vezes a noite mais escura trouxe uma madrugada de serenidade inesperada? Esses momentos não são fruto do acaso. Eles são respostas. São sinais de que há mãos invisíveis a sustentar, há presenças silenciosas a amparar, há espíritos de bondade a sussurrar em nossos ouvidos. Não temas, confia, tudo passa. É esse o chamado da alma, e ele não acontece à toa. Ele é o caminho que nos leva de volta à certeza de que não estamos sozinhos, de que sempre existe auxílio disponível, de que a espiritualidade maior se move em nosso favor. Ao ouvir esse chamado, somos convidados a um exercício profundo de entrega. Entregar as dores que não sabemos carregar, entregar os medos que não conseguimos vencer, entregar a ansiedade que não conseguimos controlar. Essa entrega não é sinal de fraqueza, mas de confiança. É como dizer: eu não sei como vencer essa luta, mas sei que não preciso vencê-la sozinho. É nesse ponto que a fé se manifesta, não como uma crença cega, mas como a certeza íntima de que existe uma força superior sustentando cada passo. E é justamente aí que o espírito de Bezerra de Menezes se aproxima, como um médico amoroso, colocando as mãos invisíveis sobre a ferida da alma e trazendo o bálsamo do alívio,
da calma e da esperança. O chamado da alma é sempre urgente, mas também é sempre compassivo. Ele não nos acusa, não nos julga, não nos exige, apenas nos lembra de que há um caminho, de que há uma saída, de que há um porto seguro para as tempestades internas. Ao abrir o coração para ouvir esse chamado, você dá o primeiro passo rumo à serenidade. Não se trata de eliminar a ansiedade de uma vez por todas ou de nunca mais sentir medo, mas de aprender a atravessar essas experiências amparado por uma presença que não falha. É como caminhar no escuro segurando a mão de alguém que já conhece o caminho, alguém que já enfrentou a noite e que agora guia seus passos até o amanhecer. Neste instante, ao ouvir estas palavras, permita-se sentir, não apenas ouvir, mas sentir. O chamado da alma não é intelectual, é vivencial. Ele pede que você feche os olhos e reconheça que existe uma voz suave dentro de si, dizendo que a paz é possível, que o alívio está próximo, que a luz é mais forte que qualquer sombra. E ao reconhecer isso, abra-se para o momento de encontro com Bezerra de Menezes, pois cada palavra aqui dita é uma ponte que conduz até ele. Cada reflexão é uma preparação para a prece que aliviará sua ansiedade e dissipará o medo. O chamado da alma já foi feito. Cabe a você atender. Cabe a você se abrir. Cabe a você permitir que a paz que parece distante se torne presente agora, neste momento. Respire fundo, confie e siga adiante, porque o caminho já está sendo iluminado. Bezerra de Menezes não foi apenas um homem que passou pela terra cumprindo uma profissão. Ele se tornou símbolo de compaixão e entrega. Alguém que soube enxergar além das dores físicas para alcançar também as feridas invisíveis que habitam o coração humano. Chamado de médico dos pobres porque atendia a todos sem distinção, muitas vezes sem cobrar nada, e oferecendo até mesmo os próprios recursos para garantir o alívio de quem nada tinha, ele mostrou que a verdadeira medicina começa no olhar que acolhe, na mão que se estende, na palavra que conforta. Mas seu legado não parou em sua vida terrena. Após deixar o corpo físico, seu espírito continuou a se dedicar ao mesmo propósito: curar. Se antes usava instrumentos materiais, hoje ele se aproxima como médico da alma, trazendo o bálsamo do alívio espiritual para aqueles que sofrem de dores que a ciência humana não alcança. Esse duplo papel de médico dos pobres e médico da alma revela uma verdade profunda. A caridade não tem fronteiras e o amor não conhece limites. Quem em vida aprendeu a se doar continua a fazê-lo mesmo depois da morte, porque o espírito que ama não se cansa, não abandona, não se fecha à dor do próximo. Quando evocamos Bezerra de Menezes em prece, não estamos chamando uma memória distante, mas uma presença viva, capaz de se aproximar e oferecer a energia suave que acalma a mente aflita. É como se cada oração fosse uma consulta silenciosa, na qual o paciente é a alma ferida e o remédio é o amparo espiritual que ele distribui sem medida. Muitos que já recorreram a ele relatam a mesma experiência. Uma sensação repentina de calma, como se um peso tivesse sido retirado dos ombros. Um sono tranquilo depois de noites de insônia. Um alívio no coração que não se explica, mas que se sente profundamente. Isso acontece porque a vibração de Bezerra não atua apenas no campo emocional, mas penetra no íntimo, reorganizando pensamentos, serenando sentimentos, dissolvendo o medo que parecia intransponível. Ele não promete ausência de dificuldades, mas oferece companhia e amparo para enfrentá-las com serenidade e confiança. É importante compreender que a ação de espíritos como Bezerra não é privilégio de poucos. Todos podemos acessá-la pela sintonia. Essa sintonia nasce da fé, da humildade e da disposição de abrir o coração. Quando você ora com sinceridade, quando entrega sua dor sem reservas, você cria um elo invisível que permite que a ajuda chegue até você. O espírito de Bezerra se faz próximo porque vibra em amor, e o amor é a linguagem universal que conecta todos os seres. Ele não exige rituais complexos, não pede palavras rebuscadas, apenas a disposição sincera de confiar. Assim,
Ao pensar nele como médico dos pobres e médico da alma, lembre-se de que esse título não é apenas uma homenagem, mas uma realidade viva. Ele continua a caminhar ao lado daqueles que sofrem, continua a tocar suavemente os corações ansiosos, continua a oferecer seu remédio invisível de paz. É como se cada um de nós, ao evocar seu nome, fosse recebido em uma sala de espera espiritual onde não há filas, não há pressa, não há julgamentos. Há apenas o cuidado compassivo de um espírito que compreende nossas fraquezas e que se coloca ao nosso lado para ajudar a transformá-las em força. Permita-se imaginar este encontro. Você em silêncio carregando dentro de si o peso da ansiedade e do medo. De repente, uma presença serena se aproxima, não para perguntar, mas para compreender. Não para criticar, mas para amparar. Essa presença é Bezerra de Menezes, que com um gesto invisível acalma o coração e lembra que não há tempestade eterna. Sua história como médico dos pobres não terminou quando deixou o mundo físico. Ela se ampliou, tornou-se universal, porque agora ele alcança não apenas um bairro, uma cidade ou um país, mas todas as almas que em qualquer lugar elevam um pedido sincero em busca de auxílio. E se você está aqui agora, ouvindo estas palavras, é porque de alguma forma já foi atraído para esse encontro. O chamado que partiu da sua alma foi ouvido e trouxe você até este momento. Não ignore essa oportunidade. Deixe-se guiar. Deixe-se amparar. Porque cada palavra que será dita a partir daqui é parte de um tratamento espiritual profundo, um remédio invisível que chega pela fé e se instala no coração. A ansiedade não se mostra como uma ferida exposta que todos podem ver. Ela se instala em silêncio, correndo por dentro como uma corrente invisível que corrói a paz e desgasta as forças. É como carregar uma mochila cheia de pedras que ninguém mais percebe, mas que vai pesando a cada passo, tornando o simples ato de viver um esforço constante. Para quem sente, os dias são tomados por inquietação, e as noites se transformam em batalhas contra pensamentos que não se calam. O corpo reage como se estivesse em perigo, o coração acelera, a respiração falha, o suor frio escorre, e mesmo sem haver ameaça concreta, a mente insiste em acreditar que algo terrível está prestes a acontecer. Esse é o peso invisível da ansiedade, uma prisão sem grades que limita movimentos, tira a confiança e torna os momentos mais simples em desafios gigantes. Muitos se sentem incompreendidos porque a dor não se explica facilmente. Quem olha de fora pode dizer que é exagero, que basta se acalmar, que é só pensar positivo. Mas quem vive sabe que não é tão simples. A ansiedade não obedece à lógica, não se curva à força de vontade, não se dissolve com frases feitas. Ela se apresenta como um inimigo constante, sempre pronto a atacar quando menos esperamos. E nesse cenário, o medo se multiplica, porque além de enfrentar a própria ansiedade, surge o receio de ser julgado, de não ser levado a sério, de ser visto como frágil demais. O resultado é um isolamento silencioso, no qual a pessoa se cala para não se expor, mas sofre ainda mais por não ter onde repousar o coração. É nesse ponto que o espírito humano clama por algo além da compreensão racional. A ciência oferece caminhos importantes, os cuidados médicos e terapêuticos são indispensáveis, mas há dores que pedem um tratamento mais profundo, que tocam o âmago da alma. E é aí que a espiritualidade se revela como fonte inesgotável de consolo. Quando a mente está saturada e o corpo não responde mais, o espírito busca refúgio em uma presença amorosa capaz de acolher sem exigir, compreender sem questionar, aliviar sem julgar. Essa presença se manifesta em formas diferentes, em uma prece que surge no silêncio da noite, em uma palavra inesperada de conforto, em uma sensação súbita de calma que não se explica. É como se o universo respondesse: você não está só. O peso invisível da ansiedade ganha ainda mais força quando não é reconhecido. Por isso, é necessário olhar para dentro e admitir: sim, eu sinto. Sim, eu sofro. Sim, eu preciso de ajuda. Esse reconhecimento não é fraqueza. É coragem. Coragem de encarar a verdade sem máscaras,
de não negar a própria dor, de não esconder a necessidade de consolo. É nesse momento de honestidade consigo mesmo que se abre espaço para o auxílio espiritual. Pois quando a alma se dispõe a pedir, quando o coração se coloca em humildade, a resposta sempre chega. Espíritos como Bezerra de Menezes se aproximam justamente desse chamado sincero, pois sabem que nenhuma dor é pequena demais para merecer atenção. Imagine que sua ansiedade seja como uma sombra que o acompanha, escura e incômoda. Agora, pense na presença espiritual como uma luz que não elimina de imediato essa sombra, mas a enfraquece, a reduz, até que sua força já não seja capaz de dominar sua vida. Esse processo não é mágico nem instantâneo, mas é real. Cada prece, cada momento de entrega, cada pensamento de confiança é como uma fresta por onde a luz entra. Aos poucos, o peso que parecia insuportável começa a se tornar mais leve. O coração encontra intervalos de paz, a mente descansa e a alma respira. O peso invisível da ansiedade pode ter sido seu companheiro até aqui, mas não precisa ser sua prisão para sempre. Ele pode se transformar em um lembrete de que você é humano, de que precisa de apoio, de que não nasceu para enfrentar tudo sozinho. E é justamente nessa abertura para o auxílio que a espiritualidade age. Ao reconhecer que o peso existe, você também abre espaço para sentir o alívio que vem da fé, da esperança e da presença invisível de quem vela por você. Neste momento, permita-se refletir. Quanto desse peso você ainda precisa carregar sozinho? Até quando vai suportar em silêncio aquilo que poderia ser compartilhado com a espiritualidade? O chamado foi feito, a ajuda está próxima. Abra o coração e perceba que o peso invisível não precisa ser eterno. Há mãos invisíveis prontas para dividir sua carga. Há presenças de luz esperando que você permita o acesso. Respire fundo, confie e se prepare para sentir a leveza que vem do amparo espiritual. O medo é um instinto natural, criado para proteger, mas quando se transforma em companheiro constante, ele deixa de ser um aliado e se torna um carcereiro invisível. Ele paralisa, prende, retira a coragem de agir e faz com que a vida se estreite, como se o mundo fosse diminuindo em torno de quem sente. O medo constante da perda, da rejeição, do fracasso ou daquilo que não se pode controlar, rouba não apenas a tranquilidade, mas também a liberdade de viver plenamente. É como estar diante de um caminho iluminado e, mesmo assim, não conseguir dar o primeiro passo por acreditar que algo ruim está escondido à frente. Essa prisão emocional consome energia, drena a alegria e faz com que o presente seja substituído por um futuro de preocupações que talvez nunca se concretizem. Muitos vivem assim, reféns de pensamentos que repetem sempre os mesmos cenários catastróficos. A mente cria imagens de perigos que não existem, constrói inimigos que não se apresentam, antecipa dores que não chegaram. E nesse ciclo de antecipação, o medo paralisa. Quantas oportunidades já foram perdidas porque o medo disse: não vá, não faça, não tente? Quantos relacionamentos foram abalados porque o medo soprou: não confie, não se entregue, não ame? Quantos sonhos foram guardados porque o medo gritou: não é para você, não vai dar certo? O medo, quando governa, impede a alma de expandir, e aos poucos a vida se reduz a uma rotina estreita, onde nada é arriscado, mas também nada é verdadeiramente vivido. No entanto, o Espiritismo nos lembra que o medo não é um inimigo invencível, mas um estado da alma que pode ser transformado. Ele nasce da insegurança diante do desconhecido e da falta de confiança nas forças maiores que nos sustentam. É natural sentir medo diante da incerteza, mas quando a fé é cultivada, o medo perde o domínio. A confiança em Deus, nos espíritos de luz e na própria capacidade de crescer transforma a relação com as situações que antes paralisavam. O medo pode até bater à porta, mas não encontra espaço para se instalar quando o coração aprende a repousar na certeza de que nada nos acontece sem propósito e de que nunca caminhamos sozinhos. Bezerra de Menezes representa essa força amorosa que rompe as correntes do medo.
Seu exemplo de vida mostra que o amor é mais forte do que qualquer insegurança. Ao socorrer pobres, doentes e abandonados, ele enfrentava diariamente situações de dor, de miséria e de limitações materiais, mas nunca deixou que o medo o impedisse de agir. E assim continua em espírito, aproximando-se daqueles que se sentem aprisionados pelo medo para sussurrar em silêncio. Confia, respira, entrega. Sua presença é como um remédio sutil que devolve a coragem, que desperta a fé e que lembra que a vida não se resume às sombras que a mente cria. É preciso refletir. Quanto da sua vida está paralisada pelo medo? Quais caminhos você deixou de trilhar porque acreditou que não conseguiria? Quais passos foram adiados porque o medo se tornou voz mais alta que a esperança? Reconhecer isso é o primeiro passo para libertar-se. O medo se fortalece no silêncio e no segredo, mas se enfraquece quando exposto à luz da fé e da confiança. E quando você se abre para essa transformação, percebe que aquilo que parecia impossível de enfrentar se dissolve diante da coragem que nasce de dentro, mas que é sustentada pelo amparo espiritual. O medo paralisa quando é alimentado, mas quando é enfrentado com fé, ele perde o poder. Não significa que nunca mais será sentido, mas que nunca mais governará. Essa é a diferença entre viver acorrentado e viver com liberdade. O medo existe, mas não é maior do que a luz. E quando a alma aprende a confiar, descobre que cada passo dado, mesmo tremendo, é uma vitória que abre portas para um futuro de paz e plenitude. É hora de soltar as correntes que o prendem, porque a vida é muito maior do que os cenários que o medo cria. Quando a ansiedade e o medo invadem o coração, muitas vezes a razão não consegue oferecer o alívio esperado. Os conselhos parecem vazios, as explicações perdem o sentido, e a pessoa se vê cercada por uma sensação de fragilidade que nada do mundo exterior consegue curar. É justamente nesse momento que a espiritualidade se revela como um refúgio seguro, um espaço invisível mas real onde a alma encontra repouso. Não se trata de fugir da vida ou negar os problemas, mas de compreender que existe uma dimensão maior que acolhe, fortalece e transforma. Essa dimensão é o abrigo onde os espíritos de luz se aproximam, oferecendo consolo silencioso, serenidade profunda e coragem renovada para enfrentar os desafios. A espiritualidade é o lugar onde a alma cansada pode descansar. Imagine um viajante que caminha por longos dias carregando peso nas costas. Ele chega a um abrigo em meio ao deserto, onde encontra sombra, água fresca e alimento. Assim é a experiência espiritual para quem sofre de ansiedade e medo. A cada oração sincera, a cada pensamento elevado, a cada instante de entrega, a alma encontra abrigo. Não importa a confusão da mente ou a intensidade da dor. O refúgio espiritual está sempre disponível, esperando apenas a disposição de abrir o coração. Esse é o segredo que muitos descobrem ao buscar ajuda em momentos de aflição. Não é preciso enfrentar tudo sozinho, porque há uma rede invisível de amparo pronta para sustentar cada passo. O Espiritismo nos ensina que a vida material é apenas uma parte da existência e que a dimensão espiritual é tão real quanto a que vemos com os olhos. Quando reconhecemos isso, percebemos que não estamos isolados em nossas dores. Existem espíritos dedicados à missão de auxiliar, amparar e inspirar aqueles que sofrem. Entre eles, Bezerra de Menezes se destaca como presença amorosa que acolhe os aflitos, mostrando que a fé não é um refúgio de ilusões, mas um caminho concreto de fortalecimento. Sua vibração alcança aqueles que, em silêncio, elevam um pedido de socorro. Ele não elimina as provas da vida, mas ensina a atravessá-las com serenidade, lembrando que cada dor é passageira e cada sombra se desfaz diante da luz da confiança em Deus. Quando você busca a espiritualidade como refúgio, abre espaço para que sua mente se acalme e seu coração encontre repouso. Esse movimento interno não significa que os problemas desaparecerão de imediato, mas que você terá forças para enfrentá-los sem se perder no desespero. O refúgio espiritual é como uma casa de portas abertas, onde o consolo é sempre oferecido, mas cabe a cada um entrar,
sentar-se e permitir que a paz envolva sua alma. Esse gesto de confiança é o que transforma o desespero em esperança e o medo em fé. Quantas vezes você já buscou soluções no mundo e se viu frustrado? Quantas vezes tentou controlar tudo com suas próprias forças e descobriu que não era possível? Esse é o momento em que a espiritualidade se mostra como resposta. Não porque vá resolver todos os seus problemas, mas porque vai lhe dar a clareza, a força e a coragem necessárias para suportá-los. A espiritualidade é o remédio da alma, aquele que não se compra em farmácias, mas que se recebe em silêncio, em oração, em entrega. E quanto mais se permite viver essa experiência, mais se percebe que o medo perde força e a ansiedade encontra um espaço de repouso. A espiritualidade é esse refúgio seguro onde não há julgamentos, onde ninguém pergunta o porquê de suas fraquezas, onde não existe cobrança, apenas acolhimento. Ali, a alma encontra o abraço invisível que faltava, a certeza de que não está só e a confiança de que existe uma ordem maior sustentando a vida. Ao reconhecer isso, você descobre que há sempre um lugar para onde pode voltar quando a angústia parecer insuportável. O abrigo invisível da espiritualidade, iluminado por presenças amorosas como a de Bezerra de Menezes, que continuam a servir incansavelmente como médicos das almas aflitas. Há dores que não se expressam em palavras. São feridas internas, silêncios pesados, angústias que se escondem atrás de sorrisos forçados. A alma sofre em silêncio porque não sabe como pedir ajuda, porque acredita que ninguém compreenderá a profundidade do que sente. É justamente nesse território invisível que o espírito de Bezerra de Menezes se aproxima. Seu toque não é físico, não é visível aos olhos, mas é sentido de maneira tão real que o coração reconhece sem precisar de provas. Ele atua como um bálsamo suave que não precisa de alarde, apenas da sintonia da fé para se manifestar. Quando alguém, em sua dor, se permite elevar uma prece sincera, abre-se um canal de luz pelo qual esse amparo chega, trazendo calma e esperança. O toque de Bezerra não promete milagres instantâneos, mas transforma o modo como enfrentamos nossas dificuldades. É como se, de repente, uma força silenciosa dissesse: respira, confia, você não está só. Essa presença dissolve a sensação de abandono e devolve ao coração a certeza de que existe alguém velando, mesmo quando tudo parece perdido. Quantas pessoas já relataram experiências de paz inesperada ao evocarem seu nome? Não se trata de imaginação, mas da resposta concreta de uma alma dedicada ao serviço do amor, que continua atuando com a mesma compaixão que marcou sua vida terrena. Esse toque é discreto porque a espiritualidade age de maneira sutil. Não se impõe, não grita, não exige, apenas se oferece. E quando a alma está pronta para receber, ela sente. Pode ser um alívio repentino da ansiedade, uma tranquilidade que surge sem explicação, uma confiança que aparece em meio ao medo. Pode ser uma noite de sono profundo depois de tantas noites em claro, ou uma manhã em que a esperança renasce mesmo sem grandes mudanças externas. É assim que o toque de Bezerra se manifesta, de forma simples, mas profundamente transformadora. O mais importante é entender que esse auxílio não depende de rituais complicados ou de palavras específicas. Depende apenas da sinceridade de quem busca. Quando o coração se abre com humildade, quando a alma se coloca em entrega, o elo é criado. Nesse instante, Bezerra de Menezes não é apenas uma figura distante do passado, mas uma presença viva que compartilha de nossas dores e nos guia em direção à serenidade. Seu toque é a lembrança de que a vida não é apenas feita de lutas, mas também de vitórias silenciosas conquistadas pela fé. Pense agora em sua própria dor. Quantas vezes você acreditou que não teria forças para suportar? Quantas vezes o medo e a ansiedade pareceram maiores que sua capacidade de resistir? O toque de Bezerra chega justamente aí, não para eliminar de imediato o que você sente, mas para lembrá-lo de que existe saída, de que existe amparo, de que existe luz além da escuridão.
Ele não tira de você a responsabilidade de crescer, mas oferece a coragem necessária para dar o próximo passo. É como caminhar em uma estrada escura e, de repente, sentir uma mão invisível que guia e sustenta seus passos. Esse toque é real para quem se abre. Não há mistério maior do que a simplicidade da fé. E ao se conectar com essa presença amorosa, você descobre que não precisa carregar tudo sozinho. A ansiedade perde sua força, o medo se dissolve pouco a pouco e a alma encontra descanso. Esse é o verdadeiro poder do toque de Bezerra. Não transformar a vida em ausência de problemas, mas transformar o coração em morada da paz, mesmo em meio às lutas. Quando a dor aperta e a ansiedade parece não dar trégua, a prece surge como o recurso mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderoso que temos à disposição. Ela não exige nada além da sinceridade do coração. Não há necessidade de palavras ensaiadas. Não há fórmulas mágicas. Não há exigências. Basta abrir-se em humildade e falar como quem conversa com um amigo próximo. A prece é esse diálogo íntimo com o divino, com os espíritos de luz, com aqueles que compreendem nossas dores mais profundas. Ao fazê-la, não apenas expressamos nossos medos e aflições, mas também criamos uma ponte energética que nos liga a um plano onde a serenidade habita. A oração liberta porque retira a alma do cárcere da ansiedade. Quando oramos, desviamos o olhar do medo que nos aprisiona e voltamos nossa atenção para a esperança que nos sustenta. Esse movimento interno faz com que a mente se acalme e o coração se abra. O que antes parecia insuportável se torna mais leve, porque já não é carregado sozinho. A prece não elimina os problemas da vida, mas muda a maneira como lidamos com eles. Ela nos fortalece para suportar, nos consola quando não há respostas e nos devolve a confiança de que o sofrimento não é eterno. Bezerra de Menezes sempre foi exemplo desse recurso. Ele sabia que a medicina do corpo tinha seus limites, mas a medicina da alma se expandia infinitamente na prece. Quantos aflitos se aproximavam dele, e antes mesmo de qualquer receita ou cuidado, recebiam uma palavra de oração que os sustentava? Essa prática continua viva no plano espiritual. Quando evocamos seu nome em nossas preces, nos conectamos à sua vibração de amor. É como se sua presença fosse atraída pelo pedido sincero, e ali, em silêncio, ele transmitisse sua força e sua paz. A libertação que a prece oferece é dupla. Liberta do peso do silêncio, porque ao orar, deixamos de sufocar nossos sentimentos e os entregamos a alguém maior do que nós. E liberta do peso do isolamento, porque percebemos que não estamos sozinhos, que existe uma rede invisível de apoio espiritual sempre disposta a nos ouvir. Esse processo traz alívio imediato e transforma a relação que temos com nossos medos. A ansiedade deixa de ser inimiga invencível e passa a ser uma experiência que pode ser enfrentada com serenidade. A prece também educa o coração. A cada vez que nos colocamos diante de Deus e dos espíritos de luz com humildade, aprendemos a confiar mais, a controlar menos e a nos entregar de forma mais plena. Esse aprendizado, pouco a pouco, cria uma nova forma de viver, menos presa ao medo e mais aberta à esperança. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de entender que não precisamos controlar tudo para estarmos seguros. A fé que nasce da oração nos ensina a caminhar com coragem, mesmo quando não sabemos todos os passos. Quando a ansiedade parece sufocar, quando o medo congela a vida, quando as forças parecem se esgotar, lembre-se de que a prece é o instrumento de libertação sempre disponível. Ela pode ser feita agora, neste exato instante. Basta fechar os olhos, respirar fundo e abrir o coração em palavras simples, sinceras, que venham da alma. Nesse momento, o elo se forma, a presença de Bezerra de Menezes se aproxima, e o alívio começa a se manifestar. O peso não desaparece de uma vez, mas já não é insuportável porque a luz entrou. Essa é a força da prece, transformar a escuridão em caminho iluminado, não pela ausência de dificuldades, mas pela certeza de que nunca se caminha sozinho.
Antes de se lançar em oração, é necessário um instante de preparação interior. O coração ansioso é como um lago agitado pelo vento. Por mais que a luz do céu se reflita, a superfície turbulenta impede que a imagem se torne clara. Para que a prece alcance sua plenitude, é preciso acalmar as águas internas. Esse preparo não é complexo, não exige fórmulas ou rituais rígidos, mas sim a disposição sincera de criar um espaço de silêncio dentro de si. A ansiedade e o medo se alimentam da pressa, da inquietação e da tentativa de controlar tudo. A oração floresce no oposto, na entrega, no silêncio, na confiança. Preparar o coração para a prece significa, antes de tudo, desacelerar. É fechar os olhos por um instante e se permitir respirar mais fundo. Sentir o ar entrando e saindo como um movimento que purifica e organiza o que estava caótico. Cada respiração consciente é um convite à serenidade. Cada expiração é uma forma de entregar à espiritualidade aquilo que pesa. Quando o corpo se aquieta, a mente começa a ceder e o coração encontra espaço para se abrir. É nesse ambiente interno que a oração ganha força. Imagine esse momento como se fosse a chegada a um santuário. O templo não está em uma construção distante, mas dentro de você. Ao silenciar os ruídos da mente e permitir que a fé se expanda, você cria esse espaço sagrado, onde a comunicação com os espíritos de luz se torna clara. É nesse lugar invisível que Bezerra de Menezes se aproxima, pronto para acolher suas aflições e derramar a serenidade que o coração pede. Mas para senti-lo, é necessário permitir. A preparação é essa chave. Desligar-se das urgências do mundo por alguns minutos e sintonizar com a vibração de paz que está sempre disponível. Muitos acreditam que não conseguem orar porque a mente não para, porque o coração continua agitado, porque as preocupações não cessam. Mas a oração não exige perfeição, apenas intenção. O preparo não é para apagar todos os pensamentos, mas para reconhecê-los e, com suavidade, deixá-los ir. É dizer a si mesmo: agora não preciso resolver nada, agora apenas quero estar em silêncio diante de Deus e dos espíritos que me amparam. Esse simples gesto já abre uma brecha na muralha da ansiedade, e por essa fresta a luz começa a entrar. Preparar o coração também significa abrir espaço para a humildade. É reconhecer que não se tem todas as respostas, que não é possível controlar todos os resultados, que não há problema em precisar de ajuda. Essa postura é a mais poderosa que se pode assumir diante da prece, porque ela nasce do reconhecimento da própria humanidade e da confiança em algo maior. Quando o coração se coloca assim, desarmado e humilde, a oração não apenas sobe como vibração, mas também desce como resposta. É nesse encontro entre o pedido sincero e o amparo amoroso que a libertação acontece. Ao preparar-se dessa maneira, você já começa a sentir o alívio antes mesmo de pronunciar as primeiras palavras da prece. A serenidade se infiltra pouco a pouco, o medo começa a se dissolver e a ansiedade já não governa com a mesma força. Esse instante de preparação é como acender uma vela em um quarto escuro. A chama ainda é pequena, mas já muda tudo, já cria uma nova atmosfera, já afasta parte da sombra. E quando a oração se inicia, essa chama se transforma em luz plena. Agora que o coração foi preparado, é possível avançar com confiança. A alma já não está tão agitada, o espírito já se abriu ao amparo, e a sintonia com Bezerra de Menezes está estabelecida. O momento da prece se aproxima, e com ele a certeza de que a serenidade pode substituir a inquietação. Este é o passo essencial, preparar o coração para que cada palavra dita seja um canal verdadeiro de libertação e paz. Quando o coração já encontra um pouco de calma, e a mente se permite abrir espaço para a serenidade, chega o instante de invocar a presença luminosa de Bezerra de Menezes. Não é uma invocação de superstição ou de rituais complicados, mas um chamado sincero feito de alma para alma, onde cada palavra é carregada de verdade e de fé. É nesse momento que o elo invisível se fortalece, criando uma ponte entre quem ora
e o espírito amoroso que se dispõe a socorrer. A invocação é como acender um farol no meio da noite, um sinal claro de que estamos prontos para receber auxílio. Invocar a luz de Bezerra é lembrar-se de sua trajetória de amor e compaixão. É reconhecê-lo não como alguém distante do passado, mas como presença viva que atravessa os séculos para continuar sua missão. Ao elevar o pensamento e pronunciar seu nome com respeito e confiança, sentimos como se uma energia suave descesse sobre nós, preenchendo os espaços onde antes havia apenas inquietação. Esse movimento não é imaginação, é sintonia. É resposta espiritual que se faz sentir através do consolo, da calma repentina, da coragem que retorna em meio ao medo. A invocação não precisa ser longa, basta ser verdadeira. Pode ser um simples pedido. Bezerra de Menezes, venha em meu auxílio. Traga sua luz sobre minha alma aflita. Essas palavras ditas com sinceridade criam uma vibração poderosa que atravessa barreiras invisíveis. O espírito compassivo se aproxima como um médico chamado às pressas para atender um enfermo em dor. Ele não julga, não questiona, não exige explicações. Apenas se coloca ao lado, pronto para oferecer o remédio invisível que se traduz em serenidade e confiança. Ao sentir essa presença, muitas vezes o corpo responde. A respiração se aprofunda, o coração encontra ritmo mais tranquilo, os ombros relaxam como se um peso tivesse sido retirado. A alma percebe que não está só, e essa percepção já é em si mesma um bálsamo. Bezerra de Menezes se aproxima porque vibra em amor, e o amor é atraído pelo clamor sincero de quem sofre. Quanto mais verdadeiro o pedido, mais clara é a resposta. A invocação da luz de Bezerra é também um ato de humildade. É reconhecer que não se pode carregar tudo sozinho, e que pedir ajuda não diminui, mas engrandece. É admitir que a vida material tem limites, mas a vida espiritual não conhece fronteiras. Quando você se coloca nessa postura, abre espaço para que energias mais elevadas atuem em sua vida. Não importa onde esteja, qual a hora ou qual a intensidade de sua dor. Basta invocar, basta pedir, basta acreditar. Nesse instante, enquanto estas palavras são ouvidas, permita-se invocar. Sinta em seu íntimo a presença que se aproxima. Imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, penetrando em cada pensamento, em cada sentimento, dissolvendo o medo e acalmando a ansiedade. Essa luz é a resposta à sua invocação. É o abraço espiritual que você precisava. É a confirmação de que não há distância entre sua dor e o amparo divino. Ao invocar a luz de Bezerra, você já não está mais sozinho. O medo e a ansiedade se apresentam como correntes invisíveis, amarrando a alma e impedindo-a de caminhar com leveza. Eles criam a sensação de que cada passo é um risco, de que cada instante pode trazer uma ameaça oculta. Mas diante da presença espiritual de Bezerra de Menezes, essas correntes começam a se enfraquecer. A libertação não acontece pela fuga, mas pela transformação. Quando a prece se eleva, o medo que parecia invencível perde o domínio, e a ansiedade que sufocava o peito encontra espaço para se dissolver. É como abrir uma janela em um quarto escuro e permitir que o ar fresco e a luz entrem de uma só vez, renovando tudo por dentro. Essa libertação não é apenas emocional, é espiritual. O medo nasce muitas vezes da ilusão de que estamos sozinhos, de que tudo depende apenas de nossas forças limitadas. A ansiedade brota da tentativa constante de controlar o que não pode ser controlado, de antecipar o futuro como se assim fosse possível evitar a dor. Mas quando a alma se entrega em oração e reconhece que há forças superiores guiando cada passo, algo se transforma. A sensação de isolamento desaparece, a confiança renasce e a mente encontra descanso. É nesse ponto que o peso começa a se desprender e a vida passa a ser vista com outros olhos. Bezerra de Menezes se aproxima nesse instante como um médico compassivo diante de um paciente aflito. Ele não traz fórmulas prontas, mas derrama energia de amor que reestrutura pensamentos.
aquieta o coração e acende uma chama de esperança. Essa energia age de forma sutil, mas poderosa, lembrando que nenhuma escuridão é eterna. O medo pode até gritar, mas a voz da fé fala mais alto. A ansiedade pode até insistir, mas a serenidade sustentada pela espiritualidade tem força para transformá-la em confiança. Ao permitir essa libertação, você descobre que não precisa mais se esconder atrás de muros internos. O medo já não é o dono de suas escolhas. A ansiedade já não dita o ritmo de sua vida. Você pode respirar fundo e sentir que há espaço dentro de si para a paz. Esse espaço sempre existiu, mas estava abafado pela inquietação. Agora, ao se abrir à presença de Bezerra, ele se revela como território seguro, como jardim interno onde a serenidade pode florescer. O processo de libertação também ensina. Ele mostra que o medo e a ansiedade não precisam ser inimigos a serem combatidos com violência, mas sinais a serem acolhidos com compreensão. Cada vez que surgem, indicam a necessidade de fortalecer a fé, de se entregar mais, de confiar novamente. Essa mudança de perspectiva transforma o que antes era tormento em oportunidade de crescimento. O que antes era paralisia se converte em lição. E essa é a verdadeira libertação. Não apenas afastar o sofrimento, mas aprender a atravessá-lo de modo mais consciente, mais forte, mais confiante. Neste momento, permita que essas correntes se soltem. Imagine o medo se desfazendo como fumaça ao vento. Veja a ansiedade se dissolvendo como gelo ao sol. Sinta o coração mais leve, a mente mais calma, a alma mais tranquila. Esse é o presente que a espiritualidade oferece quando você se abre em fé. A libertação é real. Está acontecendo agora, porque você escolheu invocar, confiar e se entregar. Depois que o medo começa a perder sua força e a ansiedade já não domina com a mesma intensidade, nasce um espaço dentro da alma onde a esperança pode florescer. A esperança não é apenas um sentimento positivo ou um pensamento otimista. Ela é uma energia viva, capaz de sustentar corações em meio às maiores tempestades. É como uma chama que permanece acesa mesmo quando tudo parece desmoronar. O consolo da esperança se manifesta como uma certeza íntima de que a dor não será eterna, de que o sofrimento não é o destino final e de que a vida sempre reserva caminhos de renovação. Esse consolo é mais do que uma ideia, é uma presença. Quando Bezerra de Menezes se aproxima em resposta às nossas preces, ele não traz apenas alívio imediato, mas também a lembrança de que há sempre algo maior sustentando cada um de nós. É como se dissesse, em silêncio, confia, porque a vida é maior que o momento difícil que você atravessa. Essa mensagem recebida no íntimo é capaz de mudar a forma como olhamos para nossas dores. Em vez de nos vermos como vítimas sem saída, começamos a perceber que somos viajores em aprendizado e que cada sombra tem a função de nos levar em direção a uma nova luz. O consolo da esperança também ensina que a paz não depende da ausência de dificuldades, mas da forma como nos relacionamos com elas. A alma que cultiva a esperança entende que tudo passa, que cada desafio é temporário e que mesmo a noite mais longa termina com o nascer do sol. Essa certeza dá forças para resistir, para continuar, para não se render diante das angústias. Ela devolve a confiança em dias melhores e reacende o desejo de viver plenamente. É como se a esperança fosse um remédio invisível que fortalece de dentro para fora, renovando as energias que antes estavam esgotadas. Quantas vezes, em meio à dor, você sentiu que não suportaria? E quantas vezes, depois de algum tempo, percebeu que conseguiu atravessar aquilo que parecia insuportável? Esse é o poder da esperança. Ela nos conduz por caminhos que parecem impossíveis, sustentando a alma até que as circunstâncias mudem. Ela não nega a dificuldade, mas garante que existe saída. É como uma mão invisível que levanta quando já não há forças, como um sopro que reacende a chama quando quase se apaga. O Espiritismo nos lembra que a esperança é parte da própria lei divina. Nada é criado para permanecer na dor.
Tudo na vida é movimento, renovação, transformação. Até mesmo o sofrimento cumpre seu papel de ensinar e amadurecer, mas não permanece como prisão. E quando nos apoiamos na espiritualidade, essa verdade se torna mais clara. A presença de Bezerra de Menezes é a prova viva desse consolo. Sua trajetória mostra que, mesmo diante da dor humana, existe sempre espaço para a caridade, para a bondade, para o amor. E sua atuação espiritual continua a mostrar que nunca estamos abandonados. Permita-se agora sentir esse consolo em sua própria vida. Pense em sua dor, em sua ansiedade, em seus medos. Agora, imagine uma luz suave envolvendo essa dor como um abraço silencioso. Essa luz é a esperança se instalando em você, lembrando que nada está perdido, que cada lágrima tem sentido, que cada angústia encontra resposta. Esse consolo não depende de circunstâncias externas, mas da abertura interna para recebê-lo. E quanto mais você se abre, mais forte ele se torna. O consolo da esperança é o que nos faz seguir adiante. É o que nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, existe sempre uma presença ao nosso lado. É o que transforma a ansiedade em confiança e o medo em coragem. Ao aceitar essa verdade, você não apenas recebe paz para o agora, mas também força para enfrentar o amanhã. E assim, passo a passo, sua vida vai sendo iluminada por uma certeza maior. A de que não há dor que dure para sempre, mas há esperança que se renova a cada instante. Depois da prece e do consolo que a esperança traz, existe um momento sagrado que muitas vezes é esquecido: o silêncio. O silêncio não é vazio, não é ausência, não é falta. Ele é presença pura. É no silêncio que a alma absorve as energias recebidas, que o coração se reorganiza e que a mente encontra repouso verdadeiro. Esse silêncio não é apenas a ausência de palavras ou sons externos, mas um estado interior de calma que permite que a cura se manifeste em profundidade. Quando paramos de falar, de pedir, de questionar, abrimos espaço para ouvir aquilo que a espiritualidade tem a nos oferecer. O silêncio que cura é como um bálsamo suave que penetra onde as palavras não chegam. Ele age como uma pausa necessária depois de um choro intenso, como o instante de descanso que revigora após uma longa caminhada. É nesse espaço que a energia de Bezerra de Menezes se instala de forma mais intensa. Sua presença amorosa se aproxima e, em meio ao silêncio, é possível sentir uma paz que não precisa de explicações. O coração se acalma, a respiração se aprofunda e a ansiedade encontra repouso. O medo perde o espaço porque a alma descobre que não precisa mais se defender, apenas se permitir ser cuidada. Muitos têm dificuldade de aceitar o silêncio, porque acreditam que ele é tempo perdido, que precisam preencher cada instante com palavras ou pensamentos. Mas é justamente no silêncio que o espírito encontra aquilo que tanto busca. A mente pode resistir, criando barulhos internos, lembrando preocupações, tentando manter o controle. Porém, se houver paciência para permanecer nesse estado, pouco a pouco esses ruídos vão diminuindo até que reste apenas a sensação de estar em paz. Esse é o momento em que o silêncio se transforma em cura, porque o coração finalmente encontra o repouso que antes parecia impossível. Bezerra de Menezes, em sua atuação espiritual, utiliza esse silêncio como recurso de amparo. Ele não precisa de discursos longos para consolar. Sua energia chega no silêncio. Sua presença é sentida no silêncio. Sua luz envolve sem precisar ser anunciada. É nesse instante que a alma compreende que não está só, que há forças invisíveis trabalhando em seu favor, que existe um amor maior sustentando cada detalhe da vida. Essa percepção não se dá pelas palavras, mas pelo sentir profundo que só o silêncio pode proporcionar. O silêncio que cura também ensina. Ele mostra que nem sempre é preciso buscar respostas imediatas, que nem todas as dores precisam ser explicadas, que nem todos os medos precisam ser nomeados. Muitas vezes, basta parar, respirar e deixar que a espiritualidade atue. Essa atitude de confiança transforma a forma como enfrentamos as dificuldades.
O que antes era desespero se torna entrega. O que antes era inquietação se torna serenidade. O que antes era peso se torna leveza. Neste momento, permita-se experimentar esse silêncio. Feche os olhos, respire fundo e sinta. Não há nada a fazer, não há nada a provar, não há nada a resolver agora. Apenas esteja presente. Imagine que cada respiração é um abraço invisível que envolve sua alma. Esse é o silêncio que cura, o instante em que o coração se reconecta com a paz que sempre existiu dentro de você, mas que estava abafada pelo ruído da ansiedade e pelo grito do medo. Permita que esse silêncio seja seu refúgio e seu remédio. Depois de atravessar a prece, sentir o consolo da esperança e permitir que o silêncio curador se instale, chega o momento de retornar à vida cotidiana, mas esse retorno já não é o mesmo. Algo dentro de você foi transformado. O peso que antes parecia impossível de carregar agora se torna mais leve. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a forma de enfrentá-los mudou. A alma que experimenta o amparo espiritual volta ao mundo com outra postura, mais serena, mais confiante, mais aberta à vida. É como quem retorna de um abrigo seguro durante a tempestade. A chuva pode continuar caindo, mas o coração já sabe que há proteção e que não precisa mais se desesperar. Esse retorno é uma oportunidade de reaprender a viver. Muitas vezes, a ansiedade e o medo fazem com que o olhar se prenda apenas ao que é difícil, ao que pode dar errado, ao que ameaça. Mas quando a alma encontra a presença espiritual de Bezerra de Menezes e experimenta a força da fé, descobre que pode olhar para a vida com mais clareza. As mesmas situações permanecem, mas não têm mais o mesmo poder de paralisar. O que antes gerava desespero agora é visto como parte de um processo, algo que pode ser atravessado com coragem e paciência. A leveza desse retorno se manifesta em gestos simples. Uma respiração que antes era curta se torna profunda. Uma noite que antes era de insônia agora traz descanso. Uma conversa que antes era evitada por medo, agora pode ser enfrentada com mais tranquilidade. É no dia a dia que se percebe a mudança. O coração não precisa mais estar constantemente em alerta, porque aprendeu a confiar. E essa confiança é o que gera leveza. É como soltar cordas que antes prendiam, permitindo que a alma caminhe com mais liberdade. Esse processo não significa que nunca mais haverá ansiedade ou medo. Significa que eles não terão mais a última palavra. Quando surgirem, já não serão gigantes intransponíveis, mas sinais de que é hora de parar, respirar e recorrer novamente à prece. A leveza está justamente em saber que há sempre um caminho de volta para o refúgio espiritual, que a presença de Bezerra de Menezes não se limita a um instante específico, mas está sempre disponível para quem invoca com sinceridade. Essa consciência dá forças para enfrentar cada desafio com menos peso e mais confiança. Ao retornar à vida com mais leveza, você também se torna fonte de inspiração para outros. Quem olha de fora percebe a diferença em seu semblante, em sua postura, em sua forma de lidar com os desafios. Essa transformação silenciosa é um testemunho vivo da força da fé e do amparo espiritual. Muitas vezes, sem dizer uma palavra, você se torna exemplo para aqueles que ainda estão presos no medo e na ansiedade. Sua mudança mostra que é possível viver com mais paz, mesmo em meio às lutas, e isso abre portas para que outros também busquem o mesmo caminho. O retorno à vida com mais leveza é, portanto, um renascimento. Não é começar do zero, mas continuar de onde estava com uma nova força, uma nova visão, uma nova confiança. É perceber que cada dia pode ser vivido sem que a ansiedade dite as regras, sem que o medo limite os passos. Essa liberdade é o presente mais precioso que a espiritualidade oferece. A chance de viver de forma mais plena, mais consciente e mais confiante no amparo divino. Quando a alma encontra paz e o coração experimenta alívio, surge naturalmente o desejo de que outros também recebam essa mesma luz. O consolo não é um tesouro a ser guardado em segredo, mas uma fonte que se multiplica quanto mais é compartilhada.
Aquele que recebe a ajuda espiritual percebe que não está sozinho e que o amparo chegou de maneira tão suave e poderosa que nasce o impulso de estender essa bênção a quem ainda caminha sob o peso da ansiedade e do medo. Compartilhar a luz não significa impor crenças ou palavras, mas oferecer a outros a mesma oportunidade de refúgio e esperança que você experimentou. O convite ao compartilhamento da luz é um ato de caridade. Ele acontece quando você envia uma oração silenciosa por alguém que sofre, quando compartilha uma palavra de conforto com quem está desanimado, ou quando simplesmente divide este momento de paz com alguém que precisa. Não se trata apenas de recomendar um conteúdo ou repetir uma mensagem, mas de permitir que a energia recebida alcance outros corações. Cada gesto de partilha é como uma centelha que acende novas chamas, espalhando claridade onde ainda há sombras. Bezerra de Menezes sempre foi exemplo desse movimento. Ele não guardava para si os recursos que tinha, mas os entregava a quem precisasse. Fazia isso em vida com remédios, cuidados e palavras, e continua a fazê-lo em espírito, oferecendo sua energia de amor a todos que pedem auxílio. Seguir esse exemplo é compreender que o consolo só cumpre seu papel completo quando se torna corrente, quando vai além de si mesmo e alcança outros. É dessa forma que a espiritualidade amplia sua atuação. Um coração consolado inspira outro, que inspira outro, e assim a luz vai se espalhando pelo mundo. Quando você decide compartilhar a luz, não apenas ajuda quem recebe, mas fortalece também a sua própria fé. O ato de dividir faz com que a chama dentro de você se mantenha acesa, lembrando-o de que o auxílio espiritual é inesgotável. Quanto mais se doa, mais se recebe. E esse ciclo cria uma rede de esperança capaz de transformar realidades. A ansiedade e o medo, que antes pareciam prisões pessoais, se tornam agora pontos de contato com outros que enfrentam as mesmas dores. Ao compartilhar, você mostra que existe saída, que existe refúgio, que existe amparo. Neste momento, faça esse movimento. Pense em alguém que esteja em sofrimento e ofereça mentalmente a paz que você recebeu. Imagine essa pessoa sendo envolvida pela mesma luz que agora o sustenta. Se sentir no coração, compartilhe este conteúdo, esta prece, esta mensagem, para que outros também tenham acesso ao mesmo consolo. Esse gesto simples pode ser a diferença entre uma noite de desespero e uma madrugada de serenidade para quem recebe. O convite está feito. Não guarde só para si a paz que chegou até você. Permita que ela se expanda, porque a luz, quanto mais dividida, mais intensa se torna. Depois de percorrer este caminho de reflexão, prece e silêncio curador, a alma já não é a mesma que começou a jornada. O medo que antes parecia absoluto se mostra pequeno diante da luz que agora envolve o coração. A ansiedade que parecia sufocar já não tem a mesma força, porque foi substituída pela confiança. O consolo da esperança, a presença amorosa de Bezerra de Menezes e a experiência da espiritualidade como refúgio seguro provaram que nenhuma sombra é capaz de resistir quando a luz se acende. A grande verdade é esta: a luz sempre vence o medo. Essa vitória não é apenas externa, mas acontece dentro de você. Cada vez que escolhe confiar em vez de se desesperar, cada vez que decide orar em vez de se calar, cada vez que se entrega à esperança em vez de se prender à angústia, você reafirma essa vitória. O medo pode até aparecer, mas já não governa. A ansiedade pode até insistir, mas já não domina. O que se instala agora é uma força maior, silenciosa, serena, capaz de sustentar cada passo. Essa força não vem apenas de você, mas da ligação que criou com a espiritualidade, da presença de Bezerra de Menezes que o acompanha e da certeza de que Deus nunca abandona seus filhos. A luz sempre vence o medo, porque o medo é sombra, e a sombra não tem existência própria. Ela depende da ausência de luz. Quando você decide abrir o coração e deixar entrar a fé, o amor, a confiança, a sombra simplesmente desaparece. Essa é a lição que precisa ser lembrada nos dias difíceis. A escuridão só é forte até o momento em que a chama é acesa. E hoje,
essa chama foi reacendida dentro de você. A partir deste instante, você carrega consigo a lembrança de que não está sozinho, de que existe sempre um amparo invisível, de que a espiritualidade está presente e ativa em sua vida. Agora, ao retornar para sua rotina, leve consigo essa certeza. Sempre que o medo aparecer, lembre-se: a luz é maior. Sempre que a ansiedade tentar sufocar, repita: eu não estou só. A esperança me sustenta. Sempre que a dor parecer insuportável, evoque o nome de Bezerra de Menezes e sinta sua presença. Esse gesto simples será suficiente para reacender a chama. E essa chama será sempre o seu guia, sua proteção, sua força. A luz está em você, a luz o envolve. A luz é eterna, e diante dela, o medo se desfaz. A jornada não termina aqui. Ela continua em cada passo da sua vida, em cada escolha que fizer, em cada instante em que decidir confiar mais do que temer. A vitória da luz já está escrita em sua alma. Acredite, confie, entregue-se. Porque a luz sempre vence o medo, e essa vitória é sua, agora e para sempre.